Essa semana eu tive observando o comportamento com relação à questão dos investimentos, principalmente daquela camada de pessoas que não são muito integradas com essa questão de investimento e tudo mais. A gente vê muitas coisas sendo faladas por aí, né, principalmente na internet, então o pessoal fica vendo assim, tem sempre uma coisa muito boa para se investir, tem sempre uma coisa muito lucrativa para investir. E é sempre aquela pergunta que as pessoas fazem é qual? Cara, qual é o melhor investimento? E aí quando você começa a conversar com elas, você vê que elas não têm nenhum fundamento com base em saber o que é o melhor investimento, se está falando só de risco, de rentabilidade, se está falando de algumas outras coisas diferentes, né? O que envolve essa questão, e muitas das vezes você observa o quê? A ideia é aquilo que ela pode investir, que ela pode ganhar. Mas não mede muitas das vezes o risco. Principalmente, né, a gente está observando que o risco é uma coisa que as pessoas não fazem muito, não dá muita importância. E aí a gente vê que isso aí pode levar a um comportamento meio desastroso, né? Por quê? Porque a pessoa, primeiro, ela não tenta fazer uma varredura, entender mais ou menos como é que funciona, pesquisar, aprender aqueles princípios básicos, né? Entender que tipo de investidor é ela, se ela é um investidor moderado, agressivo, conservador, né? Que tipo de investimento, como é que ela está disposta a lidar com essas aplicações e tudo mais. E aí também entender o que seria renda fixa, renda variável, né? Para poder entender a questão dos riscos, principalmente a questão do risco, que é muito mais importante do que saber quanto você vai ganhar. Entender o que renda fixa ela dá um valor menor, mas é um valor mais garantido, você não tem muito prejuízo. Entender que a renda variável ela pode te proporcionar uma lucratividade, um percentual maior, mas ela pode também te dar uma perda, né? Você pode perder, não tem garantia. Entender o que é fundo garantidor de crédito, que é importante, saber que tem investimentos que tem a garantia do fundo garantidor de crédito, o FGC, tem investimentos que isso aí não cobre, que não tem garantia do fundo garantidor, então isso é importante saber dessas situações. Tendo visto aí esse caso do Master que aconteceu, né, que muita gente que estava lá dentro está recebendo por causa do fundo garantidor. E observar, né, que a verdade é que você tem que ter os seus objetivos e entender como é que você vai funcionar com aquela questão dos investimentos. Muitas das vezes a pessoa quer investir, você pergunta, você tem uma reserva de emergência? A pessoa não tem nenhuma reserva de emergência, não tem nada. Então, entender esses fundamentos básicos para na hora de poder tomar uma decisão e avaliar, né, porque você vai muitas vezes procurar um consultor, você não sabe de nada, o cara indica uma situação, você vai lá, se você fizer a opção errada por indicação, ainda que por indicação, muitas das vezes as indicações não levam a nós fazermos as melhores opções, né? Porque a pessoa está trabalhando para uma corretora, está trabalhando para um banco, muitas das vezes há um conflito ali e aí acaba a indicação não sendo a melhor, né? Então, para você não cair, vamos dizer assim, furada, é bom que você saiba pelo menos o mínimo, né? Para que você não fique só pensando, qual é o melhor investimento? Aí o cara, não, te indiquei o melhor investimento sob o ponto de vista da rentabilidade. Mas esqueceu de falar para o cara que ele tanto poderia ganhar bem, né, um percentual bom, como poderia perder tudo. E aí o que acontece? Se perder, como é que fica? Então basicamente, quando a gente fala de melhor investimento, tem que estar de olho e ligado que envolve vários fatores, não é só uma parte só, tem vários fatores, você tem que ver desde o percentual, se tem imposto, se é renda fixa, se é variável, se está dentro do teu perfil, se tem fundo garantidor, tem uma série de coisas que você tem que coordenar para você poder tomar uma boa decisão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.